Oi, eu sou Luciana, Luli Brasil. Hoje eu vou falar para vocês, né, que no carnaval, o que acontece aqui no Canadá? Aqui no Canadá não tem carnaval. Pelo menos não tem o carnaval do Brasil, vamos dizer assim, né? A comunidade brasileira marca uma data qualquer, que geralmente em fevereiro para fazer o carnaval, né? Não sei se já fizeram uma data diferente. Nunca participei do carnaval, mesmo porque eu não sou fã de carnaval. Mas não é porque não sou evangélica nem nada, mas carnaval me lembra pessoas bebendo, fazendo o que dá na cabeça, depois pega o volante e vai dirigir e atropela alguém. Ou pessoas bebendo, pegam briga e matam alguém. É isso que me lembra o carnaval. Já brinquei no carnaval, já tive namorada no carnaval e tal, mas não é assim, já beijei um, já beijei dois, já beijei três, não, não é desse jeito não, é coisas sérias, não é porque é carnaval que eu vou fazer, depois eu vou pensar no que aconteceu, não, porque dependendo das consequências, é, é, você pode se arrepender pro resto da vida, né? Pegar uma doença, morrer, né? Pode se arrepender, né? E pode até engravidar, né? No carnaval, que eu já vi, o que acontece muito é assim, o boom 9 meses depois do carnaval, né? Pode marcar aí com o aumento populacional depois do carnaval. Mas o que eu quero falar hoje fiquei sabendo hoje, meu marido, eu nunca ouvi falar, olha, eu moro aqui no Canadá vai fazer 4 anos, faz 3 anos que eu moro aqui. Eu vim em 2019, né? Em outubro de 2019, enfim. Nunca, e eu já vim também em 2006, fiquei um ano, voltei em 2007, né? E nunca ouvi falar da terça-feira da panqueca daqui, né? Shrove Tuesday. Nunca ouvi falar. Então, o que é o Shrove Tuesday? Mas vejam bem, o carnaval é uma época, para quem não é brasileiro, fica também essa informação. Carnaval no Brasil é uma época que quem levou o carnaval para o Brasil levou também já com essa tradição de que o carnaval é uma época em que as pessoas vão fazer tudo que puderem fazer, né, antes do ano litúrgico, antes de começar o ano litúrgico. Está em volta da religião, segundo, pelo menos é o que é a história, em todos os sites sobre, por exemplo, no Brasil é carnaval, também no Caribe é carnaval, aqui é Shrove Tuesday, que é a terça-feira gorda, que tem no Brasil também é terça-feira gorda, e tem o Mardi Gras, em francês, que foi levado para. Eu esqueci qual foi a. Foi nos Estados Unidos, agora qual como, tem aqui, eu não vou tentar lembrar, tem aqui. Foi o estado nos Estados Unidos que tem Mardi Gras, eu me esqueci qual é o estado, não sei se é Geórgia. Eu sei que a palavra vem do francês mardi, terça-feira, gras, gorda, tradução só, né? Então, pegar aqui traduzido já para vocês. Então, o que é a terça-feira gorda, que é ou terça-feira da panqueca, é o dia que aqui no Canadá os restaurantes oferecem para os clientes o café da manhã com panqueca. Mas tem panqueca o dia todo. Assim, eles não estão oferecendo de graça. Você vai comprar, mas eles fazem, cada um vai se mostrar a melhor panqueca que tem. De repente a melhor panqueca é a mais simples, né? Então aqui temos dizendo aqui, terça-feira gordo ou Shrove Tuesday é
terça-feira da panqueca, o dia da panqueca é o dia anterior à quarta-feira de cinzas, né? Observado em muitos países cristãos através da participação na confissão e absolvição, a queima do ritual, porque assim, na terça-feira à noite, segundo, eu já li isso aí, a pessoa vai para a igreja para confessar seus pecados e na missa vai ter a queima daquelas palmas que quando Jesus entrou na... Isso é cristianismo, né? Se você não é cristão, está aprendendo agora. Então, quando Jesus é, quando chega a época de Jesus e começar, porque assim, ele nasceu, cresceu, né? Fez um milagre, disse para Maria assim, na festa, né? Na festa disse assim, acabou o vinho e Maria, preocupada, foi pedir para o filho, para Jesus. Acabou o vinho. Ele disse, mulher, ainda não chegou minha hora, né? Aí ela disse para as pessoas, façam o que ele mandar. Que ela está dizendo assim, ele vai fazer o milagre, mesmo sem saber se é a hora dele. Porque eu sou a mãe dele, estou dizendo, né? E aí ele faz o milagre, ok. Mas depois disso não tem, até onde eu me lembro, né? Pode ser que eu esteja errada, desculpa se eu estiver, né? Eu não sou catequista. Já fui catequista de batismo, mas catequista de primeira comunhão não. Tem, mas enfim. Então, a época dele começar a fazer os milagres é quando ele vai montado no jumento e entra em Jerusalém, não é? Nessa parte. Então, nessa parte eles têm uma palma que o povo fica balançando. A palma que eu digo é aquela folha da palmeira, né? E a pessoa fica lá balançando. Aquela folha da palmeira, a gente faz a representação, relembrando esse fato, que é a chegada de Jesus para pregar a palavra e temos as folhas de palmeira. Depois, ali as pessoas pegam um galho de qualquer coisa quando não tem palmeira, porque não é em todo lugar que vai ter palmeira. Aquele galho você guarda e quando chegar a época, essa época que é a época da terça-feira gorda, você vai levar esses galhos para o padre queimar. O padre vai queimar como um ritual, né, de queima dos pecados, que não era para a pessoa fazer pecado, mas as pessoas fizeram, enfim. Mas todo mundo peca. Porque a questão é que no carnaval as pessoas fazem o pecado de propósito, não é sem querer. A pessoa vai para pecar, para depois tirar os pecados. Né? Não entenderam bem que não é assim, né? Mas enfim. Vamos voltar para a tradução. Então, queima e na quarta-feira de cinzas, essas cinzas vão ser usadas para tirar os pecados na testa da pessoa, entendeu? Então, assim, as pessoas não vão comungar na terça, né? Isso estou falando aqui no Canadá, que acontece na terça-feira. Eu fui alguma vez? Nunca fui, nunca vi acontecer. Estou falando segundo a tradição, segundo a leitura aqui. Então, tem o intrudo de cada intrudo, né? Então, temos aqui o dia da panqueca, é o dia anterior à quarta-feira de cinzas, é observado em muitos países através da participação na confissão e absolvição dos pecados, e a queima do ritual das palmas da Semana Santa, né? Do ano anterior. Analisando o sacrifício da quaresma, bem como comendo panquecas e outros doces. Então, por isso que a forma daqui de traduzir como terça-feira gorda. Aí tem aqui eu não sei quais são os restaurantes que vão ter essas panquecas todas, né? Mas é isso que diz aqui. Veio também no Reino Unido, não é só católico, apostólico romano, mas é os outros anglicana, que foi da Igreja Católica, esses
separou, que é a igreja oficial da Inglaterra, né? Os luteranos, os metodistas e eu acho que eu acho que os ortodoxos não tem não sei. Eu não sei o que é metodista. Enfim, são esses, segundo a Wikipedia aqui, que tem esse ritual. A história começa por volta de 1000 depois de Cristo, né? Então, na Idade Média. E a terminologia da palavra shrove, aparece até um arco-íris aqui, né? Interessante essa pintura. Olha lá. A palavra vem da forma shrive, que significa obter a absolvição dos pecados de alguém por meio de uma confissão e da penitência. Assim, a terça-feira gorda recebeu o nome do costume dos cristãos de serem anulados antes do início da quaresma. Então, assim, o dia todinho a pessoa vai encher o bucho, que não era para ser assim. Eu achei engraçado o jeito que eu falei. Olha lá, na Alemanha. Ué, esse nome aí que eu não sei dizer. Fastnacht Day. Se tá certo ou não. Na Alemanha, né? E na Holanda, Vastenavond Gudel. Deixa pra lá que eu não sei não. E no carnaval, né? Significa canelar, carnelevar, né? Levarmen, que é retirar a carne. Que é como vocês sabem que na quarta-feira de cinzas não se come carne, pelo menos na igreja católica não. Né? É a época que o povo vai virar vegano, pelo menos por um dia. Né? Olha lá. Aí fala aqui do Carnaval do Brasil e tal, mas vejam bem, que não é do Brasil, se você está assistindo, o Carnaval do Brasil não é só aquele que você vê no Rio de Janeiro, que tem aquele monte de mulher nua. Não, não é o Brasil todo que faz aquilo não. Aquilo ali é para turista, né? Porque em São Paulo também é menos que o Rio de Janeiro, mas tem. No resto do Brasil você vai ter bloco de carnaval. O que é bloco de carnaval? Vem um grupinho com suas bandas e bota aquele nome daquele grupinho. É como se fosse uma banda com a turma que dança com aquela banda. Então, você chama de bloco de carnaval. Aquele bloco, às vezes, vai estar tudo vestindo do mesmo jeito, ou vai estar com uma frase. Você geralmente tem que comprar a camisa daquele bloco, né? Geralmente eles é caro, né? E tem o bloco pipoca, que é a turma que não pagou nada, que não tem dinheiro mesmo para gastar desse jeito, né? E sai pulando, aí fizeram uma banda para tocar para o bloco pipoca. Tem também, em Maceió, por exemplo, tem o Giz e Pó, que é o bloco de professores. Tem o Pinto da Madrugada em Pernambuco. Tem o Galo da Madrugada, por isso que surgiu o Pinto da Madrugada. Então, assim, tem o frevo, tem a marcha de carnaval, né? Tem axé music na Bahia, né? Então, assim, tem para todo o gosto, não só tem aquele povo vestindo, tem até as pecinhas de Maceió, que são pessoas vestidas de. A maior, dizem, né? Eu não sei porque, como eu falei, eu não costumo, mas antes era homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. Mas agora tem os drag queens que
realmente fazem toda aquela coisa como se fosse realmente um desfile de escola de samba, realmente, e fica realmente, parece escola de samba mesmo. Teve gente até que ousou andar, fazer com a nudez lá, mas não é bem-vindo, não é bem recebido. Né? Esse negócio no Nordeste, eu não sei, assim, no Nordeste não, em Alagoas, não é bem recebido esse negócio de gente tirando a roupa, não é bem recebido não, mas, né, nunca mais eu fui, faz muitos anos que eu não vou, acho que a última vez que eu fui foi em 96, então, 96 não, 96 eu fui atropelada. A última vez que eu fui em 95. Então, 1995. Então é muito mais que uma década. Né? Sei lá quanto tempo, de 95 para cá, 2 anos, 20 anos, não sei. Mas bora lá. E o que é o Mardi Gras? Mardi Gras. Temos aqui. Mardi Gras também estão dizendo que teve no Reino Unido, mas a palavra é francesa. Então, essa pessoa que colocou aí, não sei. Então, referência a eventos da celebração do Carnaval com início no ou após as festas cristãs da Epifania, Dia de Reis. Então, depois de Dia de Reis, eles começam a contar, né? E culminando na véspera da quarta. Então, eles ficam brincando até o Dia de Reis, até a quarta-feira de cinza, na véspera da quarta-feira de cinza, que é a terça-feira gorda. Mardi Gras em francês significa terça-feira gorda, referindo-se à prática da última noite de comer alimentos ricos, gordurosos, antes dos sacrifícios rituais da quaresma e do jejum da quaresma. As práticas populares relacionadas estão associadas à celebração do intrudo antes do jejum e às obrigações religiosas associadas ao período penitencial da quaresma. Em países como o Reino Unido, o Mardi Gras é Mardi Gras é mais conhecido como Pancake Day. Pronto. Tá vendo agora? Então, na França é Mardi Gras. E no Reino Unido, na Inglaterra, é Pancake Day, o dia da panqueca. Por isso que o Canadá tem isso, porque o Canadá é, como é o nome? É regido pela rainha, né? Através do primeiro-ministro. Atualmente o primeiro-ministro é Justin Trudeau e a rainha já se foi. Quem agora está no lugar da rainha é o rei, o filho dela, Charles II. Okay? E, olha lá, aqui tem 70 e alguma coisa aí. Shrove Tuesday, derivado da palavra shrive, que significa administrar o sacramento da confissão, a absolver, né? Então, o Mardi Gras não, Nova Orleans, aqui é a celebração. New Orleans, que é Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. No estado dos Estados Unidos. Então, é o estado. Eu não sei como é que esqueci. Que estado é? Meu nome é Louisiana e o Mardi Gras acontece no estado de Louisiana, no, nos Estados Unidos. Eu não sei como é que eu escrevo. É muito difícil para lembrar. Para lá, continuando, deixa a brincadeira. Olha, como eu disse, e a Ana Mizuki lembrou, eu não bebo. Imagine se eu bebesse bebida alcoólica. Eu não preciso disso pra ir. Eu tô só aqui, meu marido já tá dormindo e eu tô rindo com vocês. É um amigo imaginário. Ainda chorei de ir aqui. Bora lá. Bora lá. Nas tradições, né?
Então, a temporada dos festivais varia de cidade para cidade, já que em algumas tradições, como em New Orleans, Louisiana, consideram que o Mardi Gras se é, que a Mardi Gras, né, se estende por todo o período desde a noite de Reis, última noite de Natal que dá início à Epifania, até a quarta-feira de cinzas. Imagine se precisar beber até. Ou, aí, outros tratam o período final de 3 dias antes da quarta-feira de cinzas, que é o caso do Brasil, né? Mas na verdade o Brasil não trata 3 dias, são 4, que é sexta-feira à noite até terça-feira à noite. Aí o povo fica triste, porque acabou. Aí quando chega, aí tem gente que decidiu fazer depois do carnaval, varando o ano litúrgico, né? Em Mobile, Alabama, os eventos sociais associados ao Mardi Gras começam em novembro, seguidos por bailes místicos da sociedade no Dia de Ação de Graças, depois da véspera de Ano Novo, seguida de desfiles e bailes em janeiro, e fevereiro comemorando-se até meia-noite antes da quarta-feira de cinzas. Antigamente, os desfiles eram realizados no dia de Ano Novo. O Carnaval é a celebração importante nas nações europeias anglicanas e católicas. Carnaval. Na Bélgica, que fala francês, na Bélgica fala francês. O Carnaval de 3 dias de Binche, perto de Mons, que eu não sei o que é Mons. Mons é 3 dias de carnaval. É uma das mais conhecidas da Bélgica. Acontece na terça-feira gorda, o Mardi Gras, pouco antes da quarta-feira. Artistas conhecidos como os Guilis usam trajes. Eu não sei quem é Guilis ou Guilis não, viu? Performers, não, é Guilis Elaborate. É enfim, usam trajes elaborados nas cores nacionais de vermelho, preto e amarelo durante o desfile. Eles jogam laranjas na multidão. Desperdício. Em 2003 foi conhecida pela Unesco como uma das obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade. Na República Tcheca, ou seja, o carnaval não só acontece no Brasil, tá vendo? Na República Tcheca, é uma tradição folclórica celebrar o Mardi Gras, que é chamado de Majapust, jejum de carne, ou seja, início do jejum lá, né? Lá na República Tcheca. Há celebrações em muitos lugares, incluindo em Praga, mas a tradição também prevalece em aldeias como Staré, Hambury, cujas procissões de porta em porta chegam à lista do Patrimônio Cultural e Material Mundial da Unesco. Na Alemanha, a celebração no meio do dia de... Na Alemanha conhece muitos termos diferentes como Schmutziger Donnerstag ou Fetter Donnerstag, quinta-feira gorda, varar a quarta. Ansininger Donnerstag, Weiberfastnacht, Krisentag e outros. E muitas vezes são apenas uma... Já pensou se a pessoa for falar assim, está dizendo assim, eu amo você. Parece que está brigando com... Desculpa, não pode rir do
o idioma do povo. Mas enfim, muitas vezes são apenas uma parte de todos os eventos carnavalescos durante um ou até 2 semanas antes da quarta-feira de cinzas. Se chama, é chamada de Carnaval, Fasching ou Fastnacht, entre outras, dependendo da região do alemão padrão. Schmutzig significa sujo. Realmente, o povo tá tudo sujo de farinha. Mas nos dialetos alemães, Schmutzig significa banha, que é gordura, né? Schmaus ou gordura. Quinta-feira gordurosa, pois os estoques restantes de banha e manteiga de inverno costumavam ser consumidos naquela época, antes do início do jejum Fastnacht, significa véspera do jejum. Mas parece até noite de fazer jejum. Mas todos os três termos cobrem toda a temporada de carnaval. O tradicional início da temporada de carnaval no início 11 de novembro, às 11h11, 11h11. Na Itália, o Mardi Gras é chamado de Martedì Grasso. A Star tá ouvindo essa, viu? A Star é da Itália. Terça-feira gorda é o dia do carnaval, é o principal dia do carnaval, junto com a quinta-feira anterior chamada de Giovedì Grasso. Ou Giovedì Grasso, não sei. É Giovedì. Quinta-feira gorda. Deve ser G. Que deve ser. Que é Giovanni com G. Giovedì Grasso. Quando quinta-feira gorda que se ratifica o início das comemorações. Os carnavais mais famosos do norte da Itália estão em Veneza. Eu vou tirar esse barulho do celular. Pronto, querido. Tirei. O início das comemorações, os carnavais mais famosos do norte da Itália estão em Veneza e Ivrea, enquanto na parte sul da Itália são mais populares a Sartiglia de Sardenha e as intrigantes máscaras apotropaicas, especialmente os mametones e sochadores. Difícil falar essas palavras. E assim por diante. Que aí, não sei se vocês estão conseguindo ver as figuras aqui do lado, né? Tem também no Senegal aqui. Mardi Gras. Na França. E aqui na Bélgica. Então, bora lá, continuando. Pertence a uma tradição muito antiga. Ivrea tem a característica Batalha das Laranjas que encontra suas raízes nos tempos medievais. A versão italiana do festival soletrado Carnevale. Soletrado. Suécia. Na Suécia, a celebração é chamada de Fetisdagen. Quando se... Eu não sei falar sueco, não, eu estou só chutando aqui. Quando se come Fastelavnsbulle, mais comumente chamado de semla. Parece até que é sêmola. Semla, mesma coisa. O que vem das palavras fete,
gordura, e Tisdag, terça. Originalmente este era o único dia em que se deveria comer Fastelavgbuller. Se comesse gordura o tempo todo, ia morrer de infarto. Nos Estados Unidos, embora não seja observado nacionalmente nos Estados Unidos, assim, não é feriado, né? Várias cidades e regiões francesas tradicionalmente étnicas no país têm celebrações notáveis. O Mardi Gras chegou à América do Norte como uma tradição católica francesa com os irmãos Lemoyne, Pierre Lemoyne, d'Iberville, Jean-Baptiste Lemoyne, de Bienville, no final do século XVII. Doida para falar XVII. Quando o rei Luís XIV enviou a dupla para defender a reivindicação da França sobre o território de Louisiana, que é Louisiana, né? Que incluía o que hoje são os estados americanos do Alabama, Mississippi, Louisiana e parte do leste do Texas. Outra coisa, meu nome não é Louisiana por causa do estado de Louisiana. Meu nome é Louisiana porque eu nasci no dia de Santa Luzia. Logo avisando. Não é Louisiana, é Louisiana. Vai lá. A expedição liderada por Iberville entrou na Foz do Rio Mississippi na noite de 2 de março de 1699, no estilo lundi gras. Lundi é segunda-feira. Lundi é lundi. Eles ainda não sabiam que era o rio explorado e reivindicado para a França por René Robert Cavalier, Sieur de La Salle, o senhor da sala, né? O mestre-sala. Acho que é por isso que surgiu o mestre-sala. Em 1683, o grupo seguiu o rio acima. Esqueci de dizer que eu também sei francês, só não sei falar, mas eu entendo. Eu estudei, terminei o curso e não pratiquei ainda, né? Mas eu com fé em Deus, eu vou praticar para não esquecer o que aprendi. Então, mas foi no Brasil, viu? O grupo seguiu rio acima para um lugar na margem leste, cerca de 60 milhas, 100 quilômetros rio abaixo de onde New Orleans é hoje, e acamparam. Isso foi em 3 de março de 1699. Mardi Gras, então, em homenagem a este feriado, Iberville nomeou o local Pente du Mardi Gras. Em francês, Mardi Gras Point, que é o ponto da terça-feira gorda. E chamou o afluente próximo de Bayou Mardi Gras. Em Bienville, eu acho que é aí onde tem que a música que é Bayou, on the Bayou, que é a mulher que aquela que canta Only yesterday that I was sad. Não vou cantar toda não, senão eu vou ganhar um strike e vocês vão parar de escutar. Ela também canta On the Bayou, que é essa música aí. É um tipo um pântano. Em Bienville, fundou o assentamento de Mobile, Alabama, em 1702, como a primeira capital da Louisiana francesa,
Em 1703, colonos franceses em Mobile, ou Mobile, estabeleceram a primeira tradição organizada de celebração de Mardi Gras, no que viria a ser os Estados Unidos. A primeira sociedade mística informal, ou crève, foi formada em Mobile, ou Mobile, não sei, em 1711. A Bœuf Gras Society, Bœuf significa carne de boi, ou boi, né? Bœuf é boi. Então, Sociedade da Gordura de Boi, traduzindo do francês. Em 1720, Biloxi, ou Biloxi, havia se tornado a capital da Louisiana. Os costumes de Mardi Gras francês, agora eu não consigo mais fazer o gras. Aqui atrás, esse R do francês é aqui. É que de vez em quando eu não consigo fazer. Os costumes do Mardi Gras, agora eu consegui, francês, acompanharam os colonos que ali se instalaram. Em 1723, a capital da Louisiana foi transferida para Nova Orleans, fundada em 1718. O primeiro desfile em Mardi Gras realizado em Nova Orleans ocorreu em 1837. A tradição em Nova Orleans, ou New Orleans, se expandiu a ponto de se tornar um sinônimo da cidade na perpétua percepção popular e abraçado pelos residentes de New Orleans. Além daquelas de herança francesa ou católica, a celebração do Mardi Gras faz parte da base do slogan Laissez du bon temps rouler. Deixem os bons tempos rolarem. Bora comigo. Laissez le bon temps rouler. Você não fala o P nem o S final, nem o Z. As letras finais. É como quando a gente fala português as coisas rápidas, aí engole o final. É isso. Pera lá. No Mardi Gras Day, terça-feira anterior à quarta-feira de cinzas, encerram-se os últimos desfiles da temporada e as comemorações encerram-se com o encontro das cortes, conhecida localmente como o baile do Rex, do rei. Outras cidades ao longo da costa do Golfo, como herança colonial francesa, na Pensacola, Flórida, Galveston, Texas, para o Lake Charles e Lafayette, Louisiana, e ao norte para Natchez, Mississippi. E Alexandria, Louisiana, tem 3 celebrações, tá vendo aqui? 3 celebrações, me perdi. Tem celebrações ativas do Mardi Gras. A primeira celebração do Mardi Gras, registrada em Galveston em 1867, inclui um baile de máscaras em Turner Hall, Silly, na 21ª Rua, como Falstaff. O primeiro ano em que o Mardi Gras foi comemorado em grande escala em Galveston foi em 1871, com o surgimento de 2 sociedades rivais do Mardi Gras, ou Creves, ou Cruise, sei lá como pronunciar isso, chamadas de Nights of Mombos, Noite dos Mombos, né? Lembra o Mombo de Carnaval? Conhecida apenas pelas iniciais KOM. E os Knights of Myth,
Ambos é a noite os knights, não é noite não, é os cavaleiros, né? Cavaleiros de Momos e Cavaleiros dos Mitos. Ambos realizam desfiles noturnos, bailes de máscaras, fantasias requintadas e convites elaborados para lembrar aquelas festas de antigamente, né, medievais. Os cavaleiros de Momos, liderados por alguns galvestonianos proeminentes, decoravam carroças puxadas por cavalos para um desfile noturno iluminado por tochas, apresentando temas como as cruzadas, Pedro o Grande não sei nem quem é esse Pedro Grande. E na área rural de Acadiana, muitos cajuns comemoram com o Curri de Mardi Gras, uma tradição que remonta às celebrações medievais da França. São Louis, Missouri, fundada em 1764 por comerciantes de pelos franceses. Comerciantes de peles franceses afirmaram ser a segunda maior celebração do Mardi Gras nos Estados Unidos. A celebração é realizada no histórico bairro francês Soulard e atrai centenas de milhares de pessoas de todo o país. Embora fundada na década de 1760, as festividades do Saint-Louis Mardi Gras datam apenas da década de 1980, ou seja, um dia desse, né? A celebração da cidade, eu acho que é assim. Eles inventam que teve há muitos anos, mas só teve em 1900. Eu acho. Tem gente que inventa dessas. A celebração da cidade comemora com a 12ª noite realizada na Epifania e termina na Terça-feira Gorda. A temporada é temperada com vários desfiles celebrando a rica herança católica francesa da cidade. As fantasias. Aí tem aí as fantasias, tudo em preto e branco. O Mardi Gras é 1937. O Mardi Gras, como uma celebração da vida antes da ocasião mais sombria da quarta-feira de cinzas, quase sempre envolve o uso de máscaras e fantasias por seus participantes. E as cores comemorativas mais populares são roxo, verde e dourado. Em Nova Orleans, New Orleans, por exemplo, eles geralmente assumem a forma de fadas, animais, pessoas de mitos ou vários trajes medievais, bem como palhaços e índios nativos americanos. Pensei que ia mostrar. No entanto, muitos trajes hoje são simplesmente criações elaboradas de penas e capas coloridas, ao contrário do Dia das Bruxas. Então é isso, né? Os homens também vestidos de mulher. Então é isso. Em resumo, que não foi resumido. E quando é que. Quem é que escolhe a data? Tem esse cálculo que a Igreja Católica fez, né? Que ele é até ele tem esse cálculo contando quando é que vai ser o próximo carnaval e a próxima Páscoa no ano seguinte. É até 2299 que eles têm as datas. Né? Então, por exemplo, em 2024, que a gente já está em 2013, em 2024 o carnaval vai ser em 13 de
fevereiro e o Corpus Christi vai ser 30/5, né? Então é isso. Então, obrigado por ter assistido. Beijo. Ah, por que o Corpus Christi? A Páscoa é 40 dias depois da quarta-feira de cinzas. Para quem não sabe, está sabendo agora. E o Carnaval são 3 dias antes da quarta-feira de cinzas. Ok? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.